Senhor a todos, muito obrigado por estar aqui nos honrando e assistindo a esses nossos tutoriais. Bem, nós estamos estudando aqui a EBD do primeiro trimestre, que o tema é Evangelho de Marcos. A revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é número 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. A coordenação nesse dia é do evangelista Douglas, em 5 de 3 de 2023. O tópico é o número 2. É chegado o grande momento. O autor diz que o Evangelho de Marcos, os dois discípulos preparavam para a montaria e lançaram seus vestidos sobre o animal. E o servo assentou-se sobre ele e, na companhia dos seus discípulos, iniciou a caminhada em direção a Jerusalém. Deixa eu salvar aqui para não perder, né? Aí Marcos 11, de 7 a 11. Elevaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito os que vêm em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que em nome do Senhor hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No tópico 2.1, o servo entra na cidade santa. O autor diz que o servo entrou de forma humilde montado em um jumentinho. Marcos de 11, 7 a 11. É o que nós lemos lá em cima, né? Então não vou ler para não ficar repetitivo. A sua entrada humilde chamou a atenção da multidão. Muitas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. Marcos 11, 8. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos da árvore e os espalhavam pelo caminho. E todos gritavam e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos, né, de 11 a 9. E aqueles que iam adiante e o seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso rei pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita Charles Window. Na entrada triunfal de Jesus marcou uma mudança em seu relacionamento com a cidade santa. Ele não mais a visitou como adorador, ele a requereu como rei. Seus súbditos cobriam o caminho que usaria para entrar na cidade com ramos de palmeira e as próprias capas, gritando Hosana, que significa salva-nos. Daí, no item 2.2, uma tarde que entraria para a história. O autor diz que Marcos relata que Jesus, depois de aclamado e reverenciado pelo povo, adentrou ao templo. Marcos 11, 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ao final do dia, o servo regressou a Betânia, onde habitava Lázaro, Marta e Maria, e ali ele e seus discípulos passaram aquela noite. Mateus 21, 17. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita o dicionário bíblico Yucfe, né? A aldeia de Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. João 11, 1. E estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. João 11, 8. E disseram ao discípulo: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e agora tornas para lá? Jesus visita Betânia ocasionalmente. Mateus 21, 17. E deixando,
saiu da cidade para Betânia, ali passou a noite. Mateus 26:6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Marcos 11:1. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou os 2 dos seus discípulos. Aí Marcos 11, de 11 a 12. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse da tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí no 12 diz aqui, e o dia seguinte, quando saíram de Betânia, e teve fome. João 11:1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro em Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. João 2:1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e que ressuscitaria entre os mortos. Escolheu um lugar perto dali para ser o lugar da sua ascensão. Lucas 24:50. Elevou-nos fora até Betânia, elevando as suas mãos, o abençoou. E para terminar o tópico 2, o item 2.3, a lição de uma figueira infrutífera. O autor diz que o Evangelho de Marcos, Jesus saindo de Betânia, teve fome e foi até uma figueira e não achou figo, e somente folha, porque não era tempo de figo. Marcos 1:11, 12 a 13. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Então Jesus proferiu um juízo. Marcos 11:14. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém desse fruto de ti. E seus discípulos ouviam isso. E o autor faz uma comparação dessa figueira com a falsa devoção da religião judaica e sua falsa santidade. Em Marcos 11:17. Eu ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Aí no tópico do comentarista, o autor cita também o Warren, YRB. A folha da figueira aparece em março e abril e começa a dar fruto em junho, depois de agosto e às vezes novamente em dezembro. A presença da folha poderia ser a indicação da existência de fruto, mesmo que fosse resto da estação anterior. Aí o comentarista enfatiza aqui que Jesus não tinha qualquer conhecimento especial para orientá-lo, precisou se aproximar da árvore e para examiná-la. Bem, aqui então nós terminamos o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico 3, o zelo do servo pelo tempo. Até lá, se assim Deus permitir.